Apocalipse 3,14. Eu ministrei sobre essa carta no retiro. Muitos que estão aqui já vão identificar aí. É a última carta, né? As igrejas são 7 cartas e aqui João, através da revelação, escreve a última carta à igreja de Laodiceia. E existem muitos, né, viés teológicos, mas nós acreditamos que as cartas tem 2 viés teológicos. Dizem que as cartas, elas são períodos que a igreja está vivendo, e a carta de Laodiceia, por ser a última, ela seria o último período da igreja. E existe o outro viés teológico, que seria que as cartas são todas as igrejas ao mesmo tempo. Mas qual que seja aqui a linha teológica que a gente acredita sobre as cartas do Apocalipse, vai servir aqui na minha pregação, que você seja edificado. E, irmãos, falar sobre Apocalipse é difícil, você sabe por quê? Porque não é uma pregação que a igreja, todo mundo, glória a Deus, eu recebo. Que não é uma pregação profética. Lá, a Antonella deu glória a Deus, gente, amém. Eita, glória a Deus, ela gostou. Então, não é uma pregação que as pessoas ficam assim, motivadas em si, mas eu quero que você... olha para você ver, preste atenção nisso. Nós temos que ter temor e sensibilidade ao Espírito Santo, ao que Ele quer dizer à igreja. Porque se Deus colocou no coração do anjo da igreja, que é o pastor, para ministrar, para liberar palavras, para o estudo da manhã, a pregação da noite, um estudo de escatologia sobre Apocalipse, é porque Deus quer falar desse assunto com a igreja, gente. Nós não podemos ser uma igreja dispersa, uma igreja que está aquém, sabe? É muito fácil nós chegarmos aqui, ouvir uma palavra de prosperidade, é muito bom, de bênção, é muito bom, mas nós também temos que estar atentos ao que Deus quer falar com nós. Amém? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira a princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico. Olha, presta atenção. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe? Jesus ali usa a própria geografia de Laodiceia para exemplificar, para mostrar a sua própria condição. Laodiceia era uma cidade muito rica, ela produzia muita lã, uma lã lá específica, e era uma cidade um ponto comercial muito forte, um polo, na verdade, comercial muito forte. Ela ficava num vale. E ali desse vale, existe uma cidade aqui, outra cidade ali. De uma cidade aqui, vinha água gelada, água normal, água fria, igual a gente abre a torneira. E da outra cidade ali, tinha um poço existia tipo assim, gente, como se fosse Caldas Novas. Tinha uma nascente de água quente, de águas termais. E ali, essas duas águas, elas se encontravam em Laodiceia. Então, por isso que Jesus exemplifica aqui e fala assim, olha, porque não é frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca, porque você é morno. Sabe o que é? Jesus mostra aqui que, olha, você já parou para beber uma água morna?
de manhã, ali bem morninha, muitas vezes nos gera ânsia de vômito. Você já pensou se toda vez um calor escaldante, igual estava hoje, igual tem feito essa semana, você pega e joga água morna na plantação? Será que as plantas iam cozinhar? Sabe, gente? Então, não era era um trem assim que não era tão legal esse equilíbrio de água morna e fria. Aí Jesus fala assim, olha, preferia que você fosse frio, porque aí você iria refrescar, ou preferia que você fosse quente, porque aí você ia aquecer, mas como você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E sabe, gente, eu estou ouvindo assim com mais frequência que muitas pessoas nesse tempo estão estocando comida, sabe? Com medo do final dos tempos. Muitas pessoas estão... Alguém conhece? Alguém já ouviu falar disso? Que alguém está estocando comida ou foi só eu? Sim. Então, gente, balançou a cabeça aí que sim. E só que talvez até chegar nessa fase que a gente precisa mesmo, e existe também várias linhas teológicas que o crente vai passar pela grande tribulação, o crente não vai passar pela grande tribulação. Eu queria que não, tal você, né? Nós queremos que não, porque será ali um tempo de muita provação, mas muitos acreditam que sim. Então por isso que nós não sabemos de fato o que vai acontecer até de fato acontecer. Então por isso que, não por medo, mas por temor, nós devemos nos posicionar diante de Deus, na presença de Deus. O que acontece? Sabe? E ali, João aqui escreve e fala assim, olha, você tem muitas riquezas, você tem muitos bens, e você diz, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada, sabe? E quando eu quero falar igreja, quando aqui fala igreja, meu irmão, não é templo, não é a igreja Batista Deus é Fiel, não é igreja fulana de tal. A igreja é o ajuntamento dos santos. Quando eu falo igreja, eu quero que você entenda que igreja sou eu, igreja é o Felipe, é a Marcília, é a Larissa, é o Irani, sabe? Então não adianta você falar assim, não é para mim, porque, né, a igreja é o pastor que está errando. Não, somos eu e você que Deus quer chamar a nossa atenção. Então, quando era uma cidade muito rica, e aqui, hoje em dia nós temos várias facilidades na vida. Nós temos micro-ondas que, gente, antes, até minha avó não tem micro-ondas na casa dela não, né, vó? E aí, como é que descongela a carne, vó? Deixa de um dia para o outro, ou deixa no sol, né? Mas hoje, nossos tempos, a minha geração, a sua geração, existem muitas facilidades. Eu descongelo a carne em menos de 10 minutos no micro-ondas, gente. Sabe? Existem muitas facilidades. Existe air fryer aqui que veio para ficar e ninguém aguenta mais ficar sem esse negócio, né, vó? E aí, existe muita facilidade. Por que na Bíblia sempre fala que no final dos tempos as coisas ficariam mais difíceis? Se cada vez a gente... Olha para você ver, quando a gente estava lá no retiro, nós recebemos a notícia que um comerciante, aquele lá do hambúrguer, que morreu de parapente, que caiu do parapente, que ele tinha falecido na mesma hora. Antes, para a gente ter uma notícia dessa, talvez a gente teria que esperar, pensa, se não tivesse telefone, horas, meses, né? Aí mandava uma carta lá no tempo, fulano morreu, já tinha 3 meses. E nós estamos vivendo um tempo de facilidades, mas por que as coisas... Jesus falou, olha, nos últimos tempos ficarão mais difíceis, ficará mais pesado. Mas é porque, deixa eu te falar uma verdade aqui agora, os tempos não ficarão mais difíceis pela falta de recursos. Os tempos ficarão mais difíceis pelo excesso de recursos. Igual o pastor falou aqui, nós não vamos tropeçar, meu irmão, não é na montanha não, é na pedrinha, que a gente acha que não está no nosso caminho, que não vai nos atrapalhar, sabe? A gente acha que não influencia nada na nossa vida, mas os tempos ficarão difíceis pelo excesso de recursos, porque nós vamos chegar num tempo em que a nossa autossuficiência, nós não precisaremos mais de nada. Chegar um tempo que a igreja, ela não pensará que ela não precisa
precisará mais de Deus. Então tudo eu tenho, tudo eu posso. Eu faço o Pix, chega na hora. Só se eu trabalhar. A gente está vivendo uma era que, se você for parar para pensar, tudo está caminhando para essa autossuficiência. O que o diabo quer? Quer fazer uma igreja, pessoas adoradoras de si mesmo. Sabe? Nós nunca vivemos uma geração tão selfie, que, igual eu falei lá no retiro para os meninos, antes câmera de tirar foto servia para tirar foto dos outros. Hoje a câmera, ela serve para tirar foto de nós mesmos. Isso diz muito. Sabe? Isso diz muito aqui, porque a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. E ela já dizia aqui, ela já diz desde muitos anos: olha, vocês vão adorar a si mesmos, mas enquanto mais vocês foram autossuficientes, mais aí que vocês serão pobres, cegos e nus, e não vão enxergar a sua própria nudez, o seu próprio fracasso. E aí, gente, o excesso vai pegar muita gente, sabe? O que eu morro de medo? Qual que é a dor do meu coração? Imagina, a gente está caminhando para o final, caminhando para o tempo que Jesus está voltando. E, gente, os sinais, eles serão sutis. Não vai chegar aqui, sabe? Jesus vai dar um relampagão, e dá, mas, sabe? E a minha dor será, se falar: Jesus, e se eu não perceber que caminho eu estou tomando? E se você não perceber? Sabe, que você, às vezes, gente, não tem como você crer numa parte da Bíblia e não crer em outra. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: eu não acredito nisso não. Talvez, sabe, você entrou aqui nessa noite, nós entramos muitas vezes, nós viemos na igreja. Eu venho na igreja como um religioso, gente. Sabe, a característica de um religioso: você só simpatiza, você só conhece a Jesus, mas você não vive, você não se posiciona. E Deus quer falar aqui com você nessa noite. É tempo de posicionamento. Não é tempo de viver a religiosidade. Não é tempo de vir cumprir uma escala, cumprir um calendário, cumprir um tempo na igreja, gente. É tempo de se posicionar em Deus. Sabe? Lúcifer, ele se tornou quem ele é. E ele pecou. Foi pelo quê? Foi pela falta, gente, de coragem, pela falta de orgulho? Não. Foi pelo excesso. É nossos excessos que estão nos dominando. Sabe? E aí, eu quero te falar uma coisa. O excesso de nós mesmos está fazendo muita gente parar na igreja, sabe? Eu quero te falar uma coisa: o evangelho da cruz não é sobre você. Eu falei aqui na quinta-feira, eu estou na liderança, eu e o Felipe estamos na liderança da juventude há 6 anos. E várias vezes a gente vê as narrativas, né, dos jovens, que é da igreja, das pessoas em geral. Muitas vezes a pessoa não vive o evangelho cristocêntrico, vive o evangelho onde que ela está no meio de todas as coisas, está no centro de todas as coisas. Sabe por quê? Porque, deixa eu te falar, quando você deixa de fazer alguma coisa para Deus, porque você está chateado, porque você está cansado, porque você tem muitas coisas no seu dia a dia, você não pode se envolver com as coisas da igreja. Você está falando para Deus que todo o evangelho é sobre você. Ou quando você fala: eu não estou pronto, eu tenho vergonha. E aí nós vamos caminhando sem perceber para a igreja de Laodiceia. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que comprar um celular novo, eu tenho que comprar um carro novo. E aí nós vamos vivendo os nossos excessos, sabe? Ano passado, eu e o Felipe vivemos um tempo de vale, um tempo muito difícil. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque seja você quem for, de Rainha Elizabeth
o mendigo lá da rua, isso eu tenho certeza. Você vai viver um tempo de montanha e você vai viver um tempo de vale. Isso aí é a vida, sabe? E aí, quando Deus tinha liberado uma promessa para mim, parece que antes de acontecer, ele já falou, olha, vai acontecer algo difícil, mas permaneça, eu tenho uma promessa, vai, faz, eu vou te entregar uma chave, você vai pregar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu falando, Jesus, esse ano não. E aí, eu tinha um sonho de pregar no encontro com Deus. Era um sonho que eu não contei para ninguém, nem para o meu pai, porque senão eu não queria que ele me colocasse lá. Não contei, a única pessoa que eu contei assim era Felipe. Um dia eu comentei e tal. Mas sabe o que é sonho, gente? Eu me enxergava naquele lugar, eu me enxergava naquele sítio. Eu não vou contar não, viu, Camila? Sobre o quê? Camila olhando para mim. Não fala, o encontro é o quê, gente? Tremendo, não pode falar, é tremendo. Eu não vou contar sobre o quê também não. E aí, quando eu fui chamada, eu falava assim, Jesus, mas eu estou passando por esse tempo tão difícil e meu sonho vai realizar logo desse tempo, sabe? E muitas vezes você está paralisado, pensando assim, não, Jesus, agora eu não posso, nesse tempo eu não posso, porque as coisas são difíceis, deixa eu melhorar, deixa eu casar, deixa a minha empresa prosperar. E aí, o diabo, o tempo todo, ele quer acusar a mim e a você. E aí, quando você começa, o diabo vem falar, não, você não é capaz, está vendo isso que você está passando? É porque você não vale nada. Aí usa pessoas para te humilhar, para te rebaixar, fala assim, para acabar com a sua autoestima. Não, você não é capaz, você é cheio de defeitos. Sim, eu sou cheia de defeitos, eu não sou digna de estar aqui, meu irmão, nós não somos dignos. Mas aí Jesus, um dia eu estava chorando, falou, Deus, mas eu não posso, eu sou digna. Aí Deus pegou e falou comigo, o evangelho não é sobre você. A minha palavra, a minha morte na cruz, ela não é sobre você. É sobre o que eu quero fazer através de você. Então, se você está aqui, você parou porque você se sente pequeno, que você se sente acusado, cheio de defeito, um hipócrita. Não, mas quando você pensa nisso e quando você para por isso, você está dizendo que o evangelho é sobre você mesmo. E Deus está dizendo, olha, deixa de ser bobo, deixa de ser autossuficiente, deixa de achar que quem é você? Sua vergonha, você tem vergonha de vir cá e fazer uma oração e de falar de Jesus para alguém? Então quer dizer que é tudo sobre você mesmo. Gente, quem me conhece de perto aqui sabe, não tem uma pessoa mais vergonhosa que eu. Se alguém me elogia, eu volto enfiar minha cara dentro do buraco. Parece que eu sou séria, mas eu tenho vergonha de verdade. E aí, a Marcília foi falar um negócio comigo quinta-feira, da pregação. Não, fulano falou que você pregou assim, assim, assim. Aí eu, para, Marcília, minha cara começou a queimar. Mas não é sobre mim, não é sobre eu quero, sobre eu acho. Sabe, Deus está te chamando hoje para voltar, para se posicionar, para se estabelecer no que Ele quer fazer através de você. E aí, quando você passa um tempo de maior dificuldade financeira, você é chamado a pregar sobre provisão. E um dia, eu estava passando um dia muito difícil, um tempo muito difícil, meu pai tinha me escalado para pregar. Eu lembro que eu até preguei sobre graça aqui, falei rapidinho, minha avó e meu avô estavam aqui falando. E eu falei naquele dia, pai, eu não posso pregar, eu não estou bem. Aí meu pai falou, você vai pregar sim. E sabe o que você vai fazer? Você vai pregar para você mesmo, para a sua própria condição. Então, não pare. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Até o descanso em excesso faz mal. Deus permite que você descanse. Deus permite que você pare por um tempo para dar uma sentada, uma respirada. Deus falou comigo, a mulher nem sabia que eu estava grávida. Chegou lá na loja,
que eu tinha de sair trabalhar, falou assim: aqui, você quer ter filho? Deixa eu te falar, Deus vai te dar um descanso. Sabia que filho é descanso? Eu, o que essa mulher está falando? No outro, 2 dias depois, isso foi no sábado. Na segunda eu descobri que eu estava grávida. E aí, na gravidez, a gente fica aquela coisa, né? Mais parada, meio mole e tal, mais em casa. O Felipe assumiu mais sozinho Não, gente, não é descanso em questão de trabalho com a criança, mas eu falo assim, descanso de tudo isso aqui. E aí o Felipe assumiu mais a mocidade, eu fiquei... Aí depois Deus vem e fala, o descanso acabou. Porque até o descanso em excesso é prejudicial. Deus permite que você deite um pouco. Ele vai lá, te alimenta, manda, toma pão, toma força, toma água. E depois Ele te chama para voltar. E nós temos que estar sensíveis a isso. E aqui quando Ele fala assim, olha... Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ele quer dizer assim, olha, pare de olhar para os excessos da vida. E eu quero que você entenda que não adianta você correr atrás de bens. Se você ainda não conhece, se você não ainda está vivendo a verdadeira riqueza, que é Jesus, que é estar no centro da presença, que é estar posicionado. Não adianta ganhar um mundo e eu perder a mim mesmo. Então ele falou, você é rica, mas você não é nada. Então você vem cá e compra ouro de mim, que aí sim você terá algum valor. Depois ele fala assim, para que você seja de fato rico, isso. Compre vestes brancas para se vestir. Porque a verdadeira santidade, o verdadeiro posicionamento... Só Jesus, Ele pode limpar as suas vestes. Se você entrou aqui hoje sujo, vai lá e compre vestes brancas para se vestir. Porque só em Jesus está o verdadeiro propósito, a verdadeira santidade, a verdadeira paz. E aí, a fim de que sua vergonha e nudez não seja evidente, colírio para ungir seus olhos, para que você possa ver, sabe? Para que você possa tirar a cegueira de achar que nós vamos chegar aqui e nós vamos falar assim, não gostei que pastor Giovanni pôs a filha dele para pregar, não gostei do louvor hoje, não gostei do culto hoje. Deus nos livre de ter essa cegueira, de achar que o nosso culto, que o que nós viemos prestar aqui, era para agradar a nós mesmos, mas é para agradar, é para glorificar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é santo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, meu irmão. Então receba essa palavra e abra o seu coração, porque nós estamos aqui não com o propósito de olhar, Manu abriu o culto, hein? Aí a Gabi está pregando, o que será que está acontecendo? Não. Tome posse da palavra que Deus, sabe? E deixa eu te falar uma coisa. O evangelho, ele é caracterizado também por intensidade. Em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver alguém que se posicionou, algum milagre que Jesus fez, alguma história na Bíblia que seja a meia boca, que a pessoa estava assim em cima do muro. O que estava em cima do muro, o que aconteceu? O jovem Eutico, quem caiu para fora e morreu. Então o evangelho, ele se caracteriza por intensidade. Então o doutor da lei, ele fala assim para Jesus, olha, qual que é o maior mandamento? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o teu próximo, e o outro é o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, ama muito. E quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7 é muito. É tudo com intensidade. E aí, quando eu falei lá para os jovens, eu falei assim, quando a gente de Gênesis Apocalipse, o mar abriu, engoliu o homem, ficou na barriga do peixe. E é tudo muito intenso. Então, o que Deus quer, o que Deus requer de mim e de você é pelo menos um posicionamento com intensidade, não nada menos do que isso. É tudo ou nada. Não é frio ou é quente.
E não é frio ou quente no sentido de é frio, é desviado, e crente é quente. É frio de você, ou você refrigera, ou você vem como um manancial na vida das pessoas, fazendo diferença onde você está, ou você vem aquecendo, nem que seja com um abraço, liberando uma palavra. Mas que você não seja um cristão que não faz diferença na dica de nada, que chega no trabalho, ninguém sabe que você é crente, seus clientes não sabem que você é crente, que você não libera uma palavra, que você não se posiciona. O evangelho não é sobre igreja dentro, local, templo. É sobre fazer diferença. O que nós faremos, como nós fazemos diferença na sociedade em que nós vivemos. O que nós passamos para aqueles que estão ao nosso redor. O que nós passamos para a nossa família não crente. Você é uma pessoa que comete muitos excessos para si mesmo, não ajuda ninguém. Aí quando alguém que não é crente vem falar alguma coisa com você, você acha o cristão crente, fala, sai para lá, está repreendido. Não, gente, nós fomos chamados para viver para Jesus, não para julgar com intensidade, mas para amar com intensidade, para ministrar com intensidade, para se posicionar com intensidade. E aí, o que nós devemos fazer? Fazer igual Moisés, em Êxodo 33:15, ele fala assim, olha, Deus, se a tua presença, ela não for comigo, não me faça ir. Nós temos que valorizar a presença de Deus, sabe, gente? Às vezes a gente vem para o culto, nós não é para socializar, não, gente. É para, sabe, ter a cereja do bolo, porque a maior parte nós estamos na nossa casa. Então nossa vida de oração, jejum, oração, palavra, nós temos que meditar lá na nossa casa. Não é para socializar que nós estamos aqui. Então quando você chega aqui, a presença de Deus, ela te acompanha. E quando você chega aqui, você é transformado, porque aquela palavra, o seu coração já está com a terra fértil sendo preparada. Quando você chega aqui nesse lugar, você esquece dos seus problemas, você esquece de você mesmo. Se você gostou do quem tocou, quem cantou, quem pregou, tudo é para a honra e glória de Deus. E aí, Gabi, mas o que acontece? Como que eu faço para sair desse estado? Eu amo Jesus, gente. E Ele não nos dá um problema sem que Ele também nos dê a solução. Beleza. Sabe por que eu amo Apocalipse? Porque era um spoiler que Jesus já falou tudo o que ia acontecer. E Ele nos dá a chance de nos redimir. Aí aqui fala assim, olha, no 3:19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Lá em Mateus 5, quando Jesus vai falar do sermão da montanha, em Mateus 5, ele começa o sermão da montanha assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Uai, Jesus, como assim? Só os pobres. Aí aqui na carta, a igreja de Laodiceia, Ele nos revela pessoas totalmente bem-aventurados, totalmente dependentes de Deus. Os que sabem que sem a presença de Deus eles não vão a lugar nenhum. Se tirar Deus aqui, se tirar a presença de Deus aqui deste ambiente, de mim e de você, nós não valemos nada. Então ele, no hebraico, quando ele usa a palavra no sermão da montanha lá em Mateus 5, pitocos, que quer dizer um cego, um mendigo, na verdade, clamando por misericórdia. Então ele falou, bem-aventurados quem é igual um mendigo clamando por misericórdia. Que são o quê? Os totalmente dependentes de Deus, meu irmão. Não importa se você tem 1 milhão ou R$1 na sua conta bancária. Importa que você reconheça o seu estado e que você se faça totalmente dependente de Deus.
E que você fala: Deus, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não estiver na minha empresa, se a tua presença não estiver na minha escola, na minha faculdade, se a tua presença não ir na minha frente, Jesus, eu não vou. Vem comigo, Espírito Santo, eu sou totalmente dependente. Não é por mim que eu falo aqui, mas pelo nome pela autoridade do nome de Jesus. Então eu não posso achar nunca que qualquer coisa que Deus está fazendo é por mim, pela minha grandeza. Sabe? Nós precisamos, de fato, e depois ele termina a igreja, falando à igreja, a carta, para que, e se vocês, fizerem isso, vocês cearão comigo e eu cearei com vocês. E Deus nos chama hoje ao arrependimento. Deus chama hoje a pararmos de ser uma igreja, sabe, gente? Não é uma igreja, eu e você. Nós percebermos o quanto nós estamos falhando, o quanto nós estamos eu não vou fazer não, porque, sabe, tá difícil. O evangelho nunca foi sobre mim e nem sobre você. Não é sobre o que você sente. E aí, hoje, eu estava falando sobre a questão dos tempos difíceis. É onde que a gente tem que mais fazer para Deus. Porque a gente mostra que nós somos totalmente dependentes dele. E hoje não importa. E eu sou uma pessoa, olha que eu sou uma pessoa bastante melancólica. Não importa o que você vier falar comigo. Sobre mim, sobre que eu não presto, sobre isso. Porque eu entendi. E eu chorava. E eu lembro que eu estava lavando vasilha. E Deus falou: o evangelho não é sobre você. Então vai e prega a minha palavra. E toda vez que o diabo vem, eu estou lá em casa e ele vem falar: mas você não é capaz. E eu falo: sai daqui, Satanás. Porque eu não prego nada sobre mim, eu não prego nada sobre a minha vida. Eu prego na autoridade no nome de Jesus. E eu prego sobre quem Jesus é. Então você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder, porque eu não vou dar os meus ouvidos. Na Bíblia diz que eu vos escolhi. Desde o ventre da sua mãe eu vos chamei. Que nós não sejamos uma igreja adoradora de si mesmo. Pessoas que vêm na igreja para adorar a si mesmo. Só vem na igreja para ouvir uma palavra que traz paz para o coração. Jesus, ele traz a paz que excede todo entendimento. Mas que não seja só por isso. Que a gente saia de cima do muro. Que a gente seja transformado por uma palavra rema, por uma espada, por uma verdade. Talvez você vai sair daqui dessa noite, não vai sair assim, minha semana toda vai dar certo. Mas eu quero que você coloque agora no seu coração que você vai sair daqui pensando na sua própria condição. E fala: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preguei aqui em quinta-feira sobre a história de Isaac, sobre cavar poços. Isaac, mesmo no vale, mesmo em tempo de seca na terra, ele prosperou a 100 por 1, ele achou água. Porque ele estava debaixo de uma palavra e de uma direção de Deus. Porque se você olha as circunstâncias, nós somos voltados a olhar a terra seca. Nós somos voltados a olhar para nós mesmos. Se nós olhamos as circunstâncias, nós falamos: não, Deus, não. Mas se nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, nós olhamos a condição e nós falamos: se Deus falou que é para mim, eu vou. Se Deus falou que é para mim cavar poços, eu cavo. Se Deus falou que eu vou prosperar num tempo de seca, extremamente seca, 100 por 1, no vale, eu vou prosperar. Porque o evangelho é sobre Jesus.
porque é sobre a palavra dele, não é sobre os sentimentos. Sabe, eu olho para a terra seca, igual quando a gente está passando por um vale, a gente olha para as circunstâncias e você tende a falar. Aí você começa a se colocar para o centro, porque eu não vou conseguir, aí aqui é o centro, não vai dar certo, eu vou paralisar. Muita gente para porque a vida está difícil, não prega mais, não vem na igreja mais, não canta mais, não toca mais. Mas Deus hoje, Ele quer liberar uma palavra sobre você. Continue, porque debaixo da mão de Deus, debaixo da palavra e da dependência de Deus, você pode prosperar a 100 por 1 no tempo de seca. Você vai cavar poços e achar água. Porque Cristo é o centro da nossa vida, e não nós mesmos somos o centro da nossa vida. Quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça agora uma oração de arrependimento. Todas as vezes que você parou porque você se viu como pequeno, você se viu, sabe, como menos. Não, Deus, eu não posso fazer as coisas para Deus, não. Tem muita gente melhor do que eu. Toda vez que você se colocou no centro da cruz de Cristo e não deixou Cristo ser o centro da sua vida, faça uma oração agora, como Jesus revela aqui a carta do Apocalipse: arrependa-se, arrependa-se, e eu cearei com vocês e vocês cearão comigo. Pai, nós oramos aqui agora nesta noite, Pai, e nós fazemos nós entregamos o nosso coração quebrantado e contrito, dependente do teu favor, dependente da tua graça, Jesus. Não nos deixe, Pai, ir para um lugar que o Senhor não quer que vamos, Pai. Não nos deixe tomar uma direção que o Senhor não quer que tomemos, Jesus. Nos faz, tira todo orgulho, toda soberba do nosso coração. Nós precisamos da tua misericórdia, Jesus. Nós precisamos da tua misericórdia na nossa vida, na nossa casa, porque nós não somos dignos. Nós somos pequenos diante de ti, nós somos cheios de defeitos, Pai. Mas nós não vamos parar, porque não é sobre nós, é sobre quem tu és, Jesus. Com Deus, Ele está aqui agora. Fale com Ele, cante essa canção como uma oração. Pois meu corpo foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Fique de pé agora no seu lugar e fala com Jesus para libertar você de você mesmo. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu mereço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Você foi chamado para hoje, por este tempo. Deus não errou, você nasceu para este tempo, para ser intenso, para ser quente ou frio, 880 para este tempo. Se posicione, Deus te trouxe aqui hoje para te falar. Se posicione, Deus não errou. Então é este tempo, é agora, é hoje.
hoje. Jesus está voltando, gente. Seja apaixonado pela presença. Seja apaixonado, é de todo o coração, é de todo entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Oh, liberta-nos, Jesus, de nós mesmos.